Lineker, pode ser? Boa tarde. Eu acho muito importante a Su trazer isso de nessa cena a gente encontrar esse lugar de coletivizar mesmo, de entender que tudo acontece porque a gente está juntas, porque a gente está aberta uma para a outra, porque a gente tem material para trocar, porque a gente tem história para trocar, porque a gente tem a gente tem um passado, a gente tem uma ancestralidade que é nossa. Então eu percebo que quando a gente se encontra e a gente se acha nesses trabalhos, a gente se encontra e a gente vê o quão é importante estar junta nessa cena, nessa trajetória, nessa caminhada, para a gente é um lugar de não se sentir sozinha, sabe? Eu, pelo menos, não me sinto sozinha quando eu sei que nessa mesa tem pessoas que falam por mim, que falam por nós, que falam pelos nossos de antes, e que a gente pode se encontrar nisso, que a gente pode se ter umas às outras, uns aos outros. E é muito doido isso quando a gente apareceu. A Lineker e os Caramelos apareceram em outubro de 2015. A gente lançou um EP chamado Cru, e aí esse EP teve uma repercussão muito grande. E a gente não esperava que fosse ter toda essa repercussão, achou que fosse demorar um tempo. E aí, quando começa a acontecer, a mídia começa a procurar muito a gente e me colocar no lugar como se eu fosse apenas uma bicha preta que usava batom, bigode e turbante. E colocando já a pessoa negra naquele lugar do exotificado, do estereótipo taxado, da coisa mastigada, que a Lineker é isso, ela é uma cantora preta, ela usa batom, ela tem barba, bigode, ela é isso só, e tem uma voz rouca e grave. E é muito mais que isso, sabe? Tipo, para além dessa Lineker, hoje eu não sou nem mais o Lineker, hoje eu já me descubro como uma mulher trans, com propriedade do meu corpo, com propriedade da minha fala, com propriedade das minhas músicas, do meu lugar de pertencimento. Então, toda aquela questão conflitante também, acho que a gente pode até trazer de Lineker e Lineker, e a mídia tentar colocar meio numa rixa quando fazia algumas entrevistas, e a gente entender que era muito menos pelo conflito, que era muito mais pela troca, que era pela proximidade. Então, eu me sinto muito feliz e muito grata de poder fazer parte de uma mesa dessa, com pessoas tão importantes para mim e para tantas outras, que se tornam representatividade para tantas pessoas. E acho que é um pouco disso. Acho que é isso um pouco. Bom, meu nome é Lineker. Tem um leve E, assim, é quase E. É uma honra imensa estar aqui hoje com todas essas pessoas que admiro muito. E depois de tantas falas tão... Enfim, não sei nem por onde começar. Mas eu acho que uma questão que me chama a atenção é que existem diversas esferas e camadas que estão coexistindo e estão simultaneamente acontecendo em relação a esse movimento, né? E eu acho que é sempre muito importante, né, reconhecer isso, que são questões que já vêm sendo trabalhadas há muito tempo por muitos artistas, por muitos pesquisadores. Tem muita gente que está fazendo também trabalhos incríveis e que não estão aqui hoje. Então, acho que é super importante fazer esse recorte, essa contextualização. E, ao mesmo tempo, é importante reconhecer também essa convergência, né, que se deu de uma forma muito natural mesmo, como a Sucena falou, que é uma coisa que... Isso talvez seja uma coisa que diferencia, não que torna melhor ou que torna mais importante, né, o que está acontecendo hoje, mas, por alguma razão, houve uma emergência, né, disso acontecer, assim. E é uma reação um pouco em cadeia, né, porque daí começam a surgir diversos trabalhos, a gente começa a se contaminar, né? Eu vou no show de todas elas e eu volto para casa mais mobilizado e mais motivado a aprofundar e a desdobrar, porque também eu acho que um desafio que a gente enfrenta é que
a gente está vivendo um processo muito intenso, né, de várias desconstruções e de ressignificar muitas coisas, e isso se dá em todas as esferas, né? A gente fala e a gente atua numa esfera que é a esfera, o campo da música, o campo das artes, mas isso é uma coisa que acontece ou precisa acontecer em todas as outras esferas. E aí, por exemplo, eu sinto que um desafio que a gente enfrenta é na nossa relação com os meios de comunicação, né? Porque, como a Lineker falou, a mídia tende a nos colocar num lugar que é muito raso e muito superficial e que tende a deixar toda essa discussão num campo que é muito frágil, assim, que pode simplesmente criar um novo padrão e criar um novo meio, uma nova forma de existir, de fazer, que vai passar a ser vista como a forma... Enfim, a gente sai de um padrão para entrar em outro. Acho que a gente precisa passar por vários padrões, mas eu sinto que o desafio que nós enfrentamos como artistas é justamente de ir cavando mais fundo. Então, a cada vez a gente precisa cavar mais fundo. Então, por exemplo, isso, né? Onde estão as mulheres de buceta aqui que fazem parte dessa cena? Onde estão os homens de buceta, né? Que não existem, né? Acho que parece que eles não existem, né? A questão das masculinidades, que é uma outra questão que eu venho me interessando muito por trazer ela, que a gente fala de gênero e aí imediatamente surge o feminino como quase um fetiche, não das pessoas que estão querendo problematizar isso, mas acho que desse olhar que quer tornar tudo um produto, que quer tornar tudo um slogan, né? Quando a gente vai falar sobre masculinidades, né? Eu recebi uma pergunta um dia desses, numa entrevista, que me perguntava qual o prejuízo da masculinidade para os corpos. Eu falei, eu não entendi essa pergunta. Porque de que masculinidade, no plural, a gente está falando, no singular, a gente está falando? Né? Porque existem diversas masculinidades, inclusive masculinidades de resistência, no corpo de milhares de mulheres lésbicas, no corpo de milhares de homens trans. Então, de que masculinidade, né, a gente está falando também? Então, a gente tende a ir criando também esses modelinhos, né, de que aí, então, para falar de gênero, eu preciso ir por um caminho. Então, assim, acho que o nosso desafio, né, é justamente ir cavando mais as questões raciais que a Raquel trouxe também, né? Como que a gente vai criando um desdobramento de tudo isso, né? Porque eu sinto que, ainda mais nessa velocidade com que as coisas se dão hoje, a tendência é de a gente chapar tudo e a gente criar um modelo e uma forma que vai minar a própria revolução, que mina o próprio processo de transformação de tudo isso. Então, eu acredito que nós, articuladores, não que estejamos num lugar melhor, né, do que as outras pessoas, mas acho que a gente tem uma responsabilidade de ir tentando, tá, mas o que mais? Por onde mais a gente pode ir? Onde mais a gente pode ir abrindo, né, para essa questão de... Se a gente está falando de diversidades, né, de diversidade, de existências múltiplas, a gente tem... O desafio nosso é justamente esse, assim, de não chapar. E até essa questão, né, de Lineker e Lineker, que eu acho que, hoje em dia, eu vejo isso de uma forma que é, inclusive, muito interessante para essa cena que acontece, que se a gente está falando de reinventar e de subverter, de criar outras formas de fazer e de pensar, por que a gente vai resgatar uma lógica industrial e de mercado e de marca, né, que é uma coisa que acho que a mídia às vezes tenta colocar, né? Essa semana mesmo saiu uma matéria que eu acho que eu nem te contei, que falava isso. Um veio primeiro, mas o outro está alcançando mais sucesso. E aí vence quem tiver mais sucesso, né? E aí o que é isso, né? Por que a gente tem que insistir nesses parâmetros de comparação e de dualidade se a gente está justamente buscando um caminho que é outro, né? Então, para mim, não faz sentido falar em desconstrução e aí recorrer a
essas fórmulas lá dos anos 70, anos 80, da música que veio com tudo, né? Essa coisa da música como mercado e tal, e como também considerar o que é esse novo mercado, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim. Então, passo aqui a bola. Pode ser você? Ei, oi. Tudo bom? Tudo bem? Vamos? Tudo. A gente quer te ouvir. Ai, meu Deus. Vamos lá. Oi, gente. Eu me chamo eu mesma, Jaime Melo, tenho 29 anos. Ai, ninguém vai falar, não parece? Olha, não parece. Oh, obrigado. Uau. Bonequinha, né? Oh, adoro. Então, eu lancei um disco em 2015 e tive uma grata surpresa de ser muito bem acolhido e recebido pelo Brasil inteiro. Tive uma experiência maravilhosa. Letícia, minha produtora aqui, né, começou a rolar os babados, né? Como é que chama? Flashback. Isso. E foi muito divertido. Eu estou meio que numa fase de comemoração, de celebração de um lindo ano, apesar de todas as adversidades, que foram muitas, né? Que está babado, né? Tá difícil, meu Deus do céu. Mas a gente né, não desiste, entendeu? E tá bom, né, gente? Obrigado. Não, eu queria falar assim dessa questão de gênero. Faz um tempo já que eu decidi não dar entrevista mais sobre isso. E nem participar de mesas sobre isso. E hoje, especialmente, por essa questão de encerramento de ano e tudo, eu me dei essa... Ai, como é que chama? Eu tô sempre... Ai. Não, exceção não. Exceção parece, né, que ela é a tal qual, né? Assim, ó. Tipo, eu mergulhei isso, me permiti, me dei esse... Até para me explicar, né? Porque é muito louco, a gente tem esse trabalho e as pessoas elas fazem muitas suposições e já te colocam em nichos e não chegam e perguntam: e aí, você é isso, é aquilo? Como é esse babado? Me conta, me explica. E, tipo, a gente já está meio que estereotipado. Tipo... Há um tempo atrás, eu decidi, porque eu gosto muito de conviver com pessoas, de andar em público, de pegar metrô, de, sei lá, comprar uma brusinha. E eu sou esquisito, né? Não tem jeito, eu sou esquisito. Esse meu cabelo aqui é babado, né? E aí agora eu estou usando um bonezinho, uso um óculos, assim, fico mais passadinho, assim. E, às vezes, pessoas que me conhecem, sabem que eu sou o Jalu, parece que se incomodam com isso. E eu fico abismado. Eu digo, meu Deus, que hipocrisia é essa? Tipo, a gente está falando de liberdades e eu não tenho essa liberdade de ser um menino, né? A gente tem isso. Quer dizer, eu estou falando por mim, né? Eu experiencio, que fala, né? Experiencio a minha questão feminina, eu adoro, é uma coisa que me dá muita força, é de onde eu tiro a inspiração para muita coisa. E quando alguém me enxerga assim como uma figura feminina, eu fico muito feliz. É lindo você poder ter essa dualidade, vivenciar. Era uma coisa que eu não entendia. Era uma coisa que me envergonhava quando eu era criança e adolescente. E, hoje em dia, é uma coisa que me dá muito orgulho.
Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho problema nenhum com o meu lado masculino. Se você quiser me chamar de ô, Jalu, não tem babado aqui, né? Todas irmãzinhas. E se me chamar de Ajalu, porra, eu vou ficar louca, né? Porque garota, né? As faces tá quebrada, né? Quebrou as faces da viada. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entendeu? Bom, acho que todo mundo já falou, né? A gente vai abrir para perguntas agora. Mas antes de abrir para perguntas, eu vou fazer um comentário. Posso? Atrasada, né, gente? Primeiro, pedir desculpa pelo atraso, mas eu estava vindo do terreiro, né? Que eu sou do Candomblé, e aí eu peguei trânsito. Tive uma experiência meio surreal lá no terreiro, que eu estou até meio basbacada, mas enfim. Isso que você traz, Lineker, da masculinidade, eu entendo assim, né, que prejuízo que tem na masculinidade. Eu entendo que é necessário a gente pensar em masculinidades no plural. Mas, quando essa pergunta vem, eu acho que é no sentido da masculinidade hegemônica. Aí, da masculinidade hegemônica, realmente, né, porque é uma masculinidade ligada diretamente à agressividade, à violência. E aí eu acho que traz total prejuízo para o sujeito masculino, né? Claro que essa violência diretamente atinge as mulheres, né? Por conta dos homens nessa construção machista achar que a mulher é propriedade e tal, mas também atinge o sujeito, né? Acho que quando os homens cis perceberem que essa masculinidade hegemônica também é prejudicial a eles, no sentido também que retira a humanidade deles, porque eles têm que ser o provedor, o cara que não brocha, o fortão, o que não chora, né? Isso também é desumano, né? No sentido de que muitas vezes eles se sentem forçados a apresentar isso, mesmo quando não querem, né? Então acho que nesse sentido traz prejuízo, né? E o quanto que é importante, sobretudo as mulheres, mas o quanto que é importante pensar masculinidades alternativas, outras masculinidades que não sejam essas, né? Tão cruéis, né? Então eu entendo muito nesse sentido. E acho que o questionamento que a Raquel traz de não ter mulheres de buceta aqui, eu acho que não é uma... Eu, como uma mulher de buceta, eu penso que não é uma questão no sentido de que, por mais que as mulheres se sejam oprimidas, a gente sabe, sobretudo se são negras, se são lésbicas, enfim, dentro desse cenário elas têm mais espaços do que mulheres trans e travestis, do que pessoas que... Então, eu acho que não é uma questão no sentido de que elas estão em diversos outros espaços. Então, eu acho extremamente revolucionário não ter nenhuma mulher aqui, assim, inclusive uma mulher cis numa mesa como essa. Acho importante, porque elas estão, de certa forma, majoritariamente ocupando outros espaços, e a gente sabe o quanto que, para as travestis, para as mulheres trans, esses espaços ainda são pequenos, e acho, então, como uma mulher cis, não acho que necessariamente deveria ter, né? Porque, de forma geral, elas já estão ocupando outros espaços, e acho que tem que ter cada vez mais mulheres trans e travestis, porque a gente sabe que ainda são poucas, né, que conseguem ter escolhas, né, dentro de uma sociedade como a nossa, tão transfóbica. Mas acho que era só isso. Agora a gente abre para perguntas.